Como tem pessoas de fora do país, eu quis mostrar onde fica o estado de São Paulo aí, para que eles reconheçam. Aqui com essa estrela vermelha são casos ufológicos que nós pesquisamos para esta palestra, no estado de São Paulo, que se encontra aqui. Então elas vão entrando pouco a pouco, as cidades e os locais onde foram pesquisados. A asinha dourada é onde também houve a pesquisa pela Força Aérea Brasileira. Então vocês poderão ver aqui que tem vários lugares que a Força Aérea Brasileira pesquisou. Como disse o Gevaer, a gente tem que voltar um pouquinho no passado para depois ir para frente. Então eu procurei pegar casos conhecidos, muitos de vocês já devem conhecê-los, para que a gente possa relembrar, para possivelmente a gente ir para frente em outros casos. Esse é o caso do... Vou tirar aqui mais fácil para falar. É o caso do Guimarães de Freitas. É um caso famosíssimo no Brasil. É um caso que ocorreu em frente à Ilhabela. Ilhabela é uma ilha no estado de São Paulo, em frente à cidade de São Sebastião. Então, esse caso, onde está exatamente a estrelinha ali, é o local de Ilhabela. O professor, doutor, advogado, João de Freitas Guimarães, após o jantar, ele foi dar um passeio pela praia. Por volta das 19 horas, ele avista um estranho objeto saindo do mar. Esse objeto vem de Ilhabela no sentido de São Sebastião. Sai do mar e pousa à sua frente, na praia. Imagina o susto do doutor Guimarães. Um senhor poliglota, um senhor intelectual. E ele pergunta para os tripulantes: ocorreu alguma coisa com os seus equipamentos? O tripulante não respondeu nada. Aí ele volta a perguntar em italiano, em inglês e em francês. O tripulante apenas fazia sinal com a mão, convidando para que entrasse na nave. E lá foi o doutor Guimarães entrando na nave para dar seu primeiro passeio ali na região fora da atmosfera terrestre. Isso foi em 1956, dia 16/7/56. Bem lá atrás. Muitos aqui não tinham nascido ainda. Ele observou pelo painel e pelas escotilhas da nave água. Então ele falou: poxa, a gente acho que em vez de subir, mergulhamos. Aí o ser começou a dizer alguma coisa para ele mentalmente e disse: não, essa não é água, é um líquido que é provocado pela rotação eletromagnética da nossa nave. Em segundos ele já começou a ver as estrelas. Deve ser muito, muito bacana um negócio desse, né? Que sorte ele teve. E ficou vendo as estrelas. A nave passava por determinadas regiões onde havia turbulência. E esse passeio não deve ter ido muito longe, não. Foram 40 minutos somente. Voltaram, pousaram na mesma praia, no mesmo lugar, georreferenciado por eles. E lá foi o doutor Guimarães para a praia para marcar a história na ufologia. E combinaram o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para este mesmo lugar para levá-lo um ano depois, na data de 12 de agosto
do ano seguinte. Imagina como é que o Dr. Guimarães passou esse ano, né? Mas nesse meio tempo, ele conversou com muita gente. E na conversa com alguns militares, ele foi aconselhado a não comparecer no novo encontro. Aconselhado pelo coronel aviador Coqueiro, da base aérea de Santos. Não vá, porque nós estaremos na espreita. Ele ficou com medo e não foi. Nós não ficamos sabendo o que podia ocorrer. Vamos para ali na região de São Sebastião, região de Ilhabela, não sei se vocês conhecem, é uma região que tem muita incidência ufológica, principalmente em Ilhabela. Em 1957, houve a explosão, ali vai aparecer a região de Ilhabela, a explosão de um UFO, que, segundo os banhistas que estavam presentes, ele veio numa velocidade muito grande, e a hora que ele foi para bater na água, ele arremeteu. A hora que ele arremeteu, a inércia devia ser superior à capacidade técnica da nave, e ela explodiu. Muitos banhistas pegaram partes desse objeto. Isso foi uma ocasião onde o Ibrahim Suede era um jornalista famoso no Brasil. E o jornalista Ibrahim Suede recebeu partes para encaminhar para os Estados Unidos. Comenta-se muito que tem muita gente que tem essas partes. Foi feita uma análise desse material que chegou à concentração absurda de magnésio. Magnésio leve e magnésio. Agora vamos para o interior do estado de São Paulo. Vamos para a cidade de Lins. É um caso muito interessante, também pesquisado pela Força Aérea Brasileira. Esse caso de Lins ocorreu em 25 de agosto de 1968. Um hospital próximo à cidade, denominado Hospital Serafim Ferreira, e à madrugada de 25 de agosto, por volta das 5 horas da manhã, a dona Maria José Sintra, é uma senhorinha que cuidava ali da parte da frente do hospital, sentiu uma vibração. Olhou pela janela, ela viu algo diferente, não estava entendendo o que era. E olhou para baixo e viu uma senhora, uma moça, com uma capa, em frente à porta do hospital. Ela disse: olha, eu já vou descer. Você colocou a roupa, 5 horas da manhã, desceu na porta e falou para a moça, a pergunta clássica na época: é alguma emergência? Só precisa de um socorro? A moça, vestida uma roupa, capa de cor azul, touca na cabeça, mais ou menos 1,60 de pele clara, lhe respondeu em um idioma desconhecido, mas lhe apresentou um frasco que está na mão dela. A dona Maria falou: bom, ela quer água, então vamos levar ela para dentro para encher o frasco dela de água. Assim foi feito. Dona Maria levou a moça para dentro, encheu o frasco de água. A moça ainda pegou a canequinha que ficava do lado do bebedouro, tomou da água, e após isso a dona Maria levou essa moça para fora, para a porta de saída do hospital. Nesse momento a dona Maria viu essa nave, esse UFO, em forma de sino que pulsava. Ela viu a moça adentrar-se até o sino, sem abrir porta, sem nada, e o sino decolar. Esse é um caso que foi estudado, e eu tenho o relatório da Força Aérea Brasileira, porque o chão todo ficou chamuscado e nunca mais cresceu nenhuma
nenhum arbusto, nenhuma grama nesse local. Esse é na cidade de Lins. Lins está na Cuesta de Botucatu, porque essa palestra vai buscar a Cuesta de Botucatu. Lins está próximo à Cuesta. O caso próximo também ocorreu em Lins e também foi estudado pela Força Aérea Brasileira. Vamos lá para o próximo caso, que é o caso Toríbio Pereira, que foi no dia 2/10/68. Toríbio era o tratorista da prefeitura. E no interior de São Paulo, como aqui também no Paraná, acredito, o pessoal de prefeitura que cuida das máquinas levanta muito cedo, porque a máquina tem que trabalhar logo. E ele foi ao encontro da máquina dele, e ao subir no trator, é um trator de esteira, a hora que ele sobe na esteira, o trator de pneu, a hora que ele sobe no arado de trás, ele sente um objeto próximo a ele. Ele olhou e viu que tinha um objeto ovalado, com aproximadamente 5 metros de comprimento por 3 de largura, com uma cúpula transparente aberta totalmente. E o objeto não tocava ao chão, ficava próximo do chão. Nele viu 4 seres muito parecidos com os humanos, vestindo uma túnica azul cobrindo a cabeça e o corpo. Um dos seres estava colhendo terra e levando para dentro desse objeto. A hora que perceberam a presença do Toríbio, um deles disparou uma espécie de bolinha luminosa que atingiu a região abdominal, e o Toríbio, coitado dele, caiu no chão com muita dor. Mas mesmo assim, ele viu os seres adentrando a nave e decolando numa velocidade impressionante. Mas tempos depois, assim, 1 hora depois, chegaram o pessoal da cidade ali, viu ele lá jogado no chão, levaram para a Santa Casa. Ele contou toda a história. Logo no dia seguinte apareceram os militares da Força Aérea Brasileira. Levaram ele para uma unidade aeronáutica e o interrogaram por muito tempo. Posteriormente, ele se recuperou, mudou-se para Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, e manteve novamente contato com esse mesmo ser, com essa mesma túnica azul, que lhe disse o seguinte: nós não somos de fora, nós somos daqui mesmo, do seu mundo, dentro do seu mundo. Esse é o caso do Toríbio. Vamos buscar agora em Pirassununga. Acho que eu estou apertando errado. Vamos buscar agora em Pirassununga, onde tem a base aérea da Força Aérea Brasileira. Pirassununga, está ali. Ali tem a base aérea da Força Aérea Brasileira. É o caso Tiago Machado. Esse caso eu acho espetacular. Tiago Machado e várias pessoas no bairro denominado Bairro Pinheiro assistiram no dia 6 de fevereiro de 69, às 7h30 da manhã, um espetáculo ímpar e emocionante. O objeto luminoso desceu aproximadamente 800 metros do pessoal daquelas casas, um bairro afastado de Pirassununga. Tiago, bastante corajoso, munido de um binóculo a tiracolo, seguiu em frente a chegar até próximo ao objeto, parando aproximadamente 10 metros do objeto. Aí ele viu que abriu-se uma porta junto ao aparelho, e de dentro saíram 2 seres, e 2 ficaram nas vigias, olhando a ele. Seres pequenos, com 1,50 m de altura,
roupa colante ao corpo e capacete com visor transparente. Muito bem, Tiago acendeu um cigarro, os seres entreolharam-se e, na sua linguagem meia gutural, falaram alguma coisa. Tiago, um rapaz esperto, pegou o cigarro, o maço de cigarro, que ainda tinha 14 cigarros, fez assim para eles, como que quer? Como não houve reação, ele jogou. Jogou, veio em direção aos dois seres e parou a 10 centímetros da mão do ser. E ficou flutuando ali, como se o ser tivesse um campo magnético em frente a ele. E o ser puxou o cigarro, o maço de cigarro, veio até a mão dele, colocou no peito e ali sumiu o maço de cigarro. Esses seres tinham um rosto com pele lisa e amarelada, uma marca em cada lado da face, olho esquerdo mais alto que o olho direito, e amarelo escuro, sem pupila e sem pálpebra, lábios finos e nariz achatado. Tiago perguntou a eles: de onde vocês vieram? E um dos seres, com som gutural, fez vários movimentos, mexendo o braço para cima e para baixo. Quer dizer, Tiago não entendeu nada de onde veio os seres, né? Uma hora o Tiago viu que estava com o binóculo a tiracolo, pegou o binóculo e colocou no chão. A hora que Tiago coloca o binóculo no chão, os seres se afastam e falam entre si, gesticulando entre eles durante um tempo bastante grande. Aí elevam-se no ar e entram no objeto, que sai em disparada após Tiago receber na coxa direita um flash. Ele ficou caído e depois desacordou. Houve vários efeitos físicos no local de aterrissagem, um círculo de 4 metros de diâmetro e 3 buracos onde estavam os trens de aterrissagem. Nesse dia, na Santa Casa, Tiago tomou desesperadamente 4 litros de água. Pirassununga. Vamos ver o próximo. Fazenda Bela Aliança. Olha a data, 6/2/69. A do Tiago, que data era? Vamos voltar um pouquinho. 6/2/69. Então essa nave, provavelmente a mesma, ela andou pela região e pousou na Fazenda Bela Aliança. É um pouco diferente do relatório do Tiago. Aí o senhor José Antônio Fiuca, já quase noitinha, observa essa nave pousada com aproximadamente 5 metros de altura por 4 de largura. E dela saíram 3 seres que ficaram numa espécie de varanda. Cada um possuía uma tarefa, cada um fazia uma tarefa. Um deles iluminava o galinheiro, iluminava o estábulo com um flash, com um laser, provavelmente. O outro, com uma máquina na mão, quase como se fosse uma máquina fotográfica, mexia para todos os lados. E outro ser com um bastão na mão, aquele primeiro da direita aqui, ele só ficava olhando em volta da nave. Fiuco, o Antônio Fiuco, no desespero dele vendo aquilo, ele quis sair e procurar alguém na casa que estava próxima, para ser testemunha dele. Mas ao abrir a porteira, vocês conhecem porteira de fazenda, quando abre faz um barulho, né? Esse barulho assustou os seres, entraram na nave, foram embora. Mas foi na mesma data do caso do Tiago.
Vamos para a próxima. Esse é um caso interessantíssimo, é o caso de um voo da TAM, é o voo 573, em cima do través da cidade de Americana, naquele local ali. Isso nós conseguimos há muitos anos atrás, bem antes do Brasil fazer a abertura dos documentos secretos. E esse caso é interessante porque mostra que o Sindacta já estava monitorando bem a parte ufológica. Esse é o relatório todo, é a transcrição da fonia avião Sindacta. No Condabra, o núcleo do Condabra. Era um avião da TAM, isso aí é apenas uma ilustração, mas o Condabra pergunta ao avião: você está localizando a 10 graus um objeto? O comandante do avião: olha, eu não estou conseguindo ver. Por favor, faça 360 graus e volte e tente localizar o objeto. O comandante pegou o avião da TAM, fez 360 graus. No final, ele vê o objeto embaixo dele, próximo a ele, mas um pouco abaixo. Nesse instante, ele fala com o Condabra: Condabra, estou vendo, está abaixo de mim. Ele pulsa numa cor verdeada. Ao Condabra: muito bem, relatado o objeto, pode seguir seu rumo. E foi o famoso caso da TAM, ocorrido em cima da cidade de Americana. Vamos para o próximo. Bom, esse é conhecido de todo mundo, eu não tinha deixado de colocar, porque é a noite oficial dos discos voadores aqui no Brasil. Quando, sobre São José dos Campos, 21 naves fizeram o que queriam na região. Eu conversei com o comandante Osiris Silva, que estava voltando de Brasília, porque foi tomar posse como presidente da Petrobras nesse dia. E na volta de Brasília, ele foi solicitado pelo Sindacta para também a 10 graus, se ele via alguma coisa. Aí o comandante dele localizou tanto visual como radar. Mas Osiris Silva não quis dar essa informação para mim. Ele está guardando essa informação, um dia a gente tira dele. Vamos ser persistentes. Mas nesse dia, 21 UFOs deram um show sobre o céu de São José dos Campos. Existe um dos comandantes do avião, que hoje é piloto da Azul. E a gente está tentando aí um bate-papo com ele para ver como é que foi pessoalmente. Mas o ministro Moreira Lima foi tão intenso, muitos de vocês devem conhecer bem esse caso, foi tão intenso que o ministro veio à televisão para dar uma satisfação à sociedade brasileira. Realmente disse que o espaço aéreo brasileiro foi invadido por naves desconhecidas e que a gente não conseguia acompanhá-las. As naves todas foram detectadas pelos radares do avião, pelo Sindacta visual, fizeram zigue-zague, curva em 90 graus, em altíssima velocidade, e foram embora. Esse é um caso importante na ufologia brasileira, porque ele relata o caso oficial. O caso Nilson Pátero, de Catanduva, naquela estrelinha lá é Catanduva, foi dia 21/5 para dia 21/6 de 74. Esse caso é muitíssimo interessante. O Nilson, ele era um comerciante, ele vinha pela estrada de Cajobi, aproximadamente às 23 horas, quando ele encontra um tipo de caminhão parado próximo à estrada, e um rapaz pedindo carona.
E no interior do estado, principalmente nessa época, não tinha bandido. Então, ele deu carona para o rapaz. E vieram conversando. O rapaz perguntando muito sobre o que ele fazia, modo de vida, sistema familiar, muitas perguntas inteligentes. Conversando com o rapaz, até a cidade de Itajobi, onde ele deixou o rapaz na praça principal para seguir para Catanduva. Quando faltavam 7 quilômetros para chegar em Catanduva, o carro começou, aqueles problemas comuns com um OVNI em cima. O carro começou a falhar, o rádio apagou, e ele viu uma luz azul no painel, de uns 20 centímetros. Essa luz, ele via por dentro da luz, e via o motor do carro. A luz veio à direita, no seu banco direito, ele viu o chão. E começou a esquentar dentro do carro. Ele parou o carro, porque o carro estava falhando, quase parando. Ele desceu, mais ou menos 500 metros para frente, olhou para trás, tinha um imenso objeto, de forma cilíndrica e discoide, por onde desceu um cilindro até o chão. Nessa altura ele deu desespero nele e saiu correndo. Mas sentiu como se fosse um elástico que o pegou e o tracionou de volta. Ali ele perdeu os sentidos. Às 5 horas da manhã, passou lá uma Kombi, viu ele no chão deitado, foi ao posto de polícia. Quanto? Não, não pode ser. Já estão botando para fora aqui, tá vendo? Ele voltou, levaram ele para o hospital, onde foi tratado. Muito bem. Um ano depois, ele passando numa estrada próxima dali, já com outro carro, um carro mais moderno, está aí ele. e aconteceu tudo a mesma coisa. Mas dessa vez ele foi abduzido. Foi a nave. Quem que ele encontra na nave? Aquele rapaz que ele tinha dado carona há um ano atrás. Que falou para ele, ó, não se preocupe, está tudo bem com você, viu? Olha a nave como é bonita, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ele é um simples comerciante. Quando ele sentiu que estava na hora de sair da nave, aonde ele estava? Em Colatina, no Espírito Santo. 2 horas depois. Quer dizer, essa nave voou rápido. Como já estão mandando eu embora aqui, eu vou tentar chegar na Cuesta de Botucatu. A Cuesta de Botucatu é onde a gente faz todas as nossas vigílias, onde localizamos casos fantásticos. Essa é a Cuesta, parece o Arizona com bastante árvore, é claro, aonde passa o caminho do Inca, o caminho Piaberu. Estes são os casos que nós identificamos na Cuesta de Botucatu. Vamos tentar ser rápido aqui para localizar o quê? O pouso de um OVNI na Faculdade de Medicina de Botucatu. Esse pouso foi no dia 1 de julho de 68. Foi um pouso ao lado do prédio da faculdade. O que vocês estão vendo aí, a imagem do prédio é real. E a arte mostra o objeto em frente ao prédio. Esses eram 3 meninos ali. Um fugiu, 2 ficaram. O Valtinho da direita é muito meu amigo. Ele é piloto, tem seu próprio avião hoje. E ele conta isso com uma sabedoria incrível, porque ele vivenciou de muito perto. E ele viu os seres não descendo pela escada, os seres descendo direto em frente a eles. Tem uma foto mais para frente, onde ele desenhou isso para a gente. Outro aluno da faculdade, próximo ao objeto, recebeu um flash de luz e ficou paralisado. E esse objeto ficou um pouco tempo ali, porque tem uma serraria do lado, que começou a fazer muito barulho na serra, e o objeto se mandou. Vamos ver que a gente consegue ver aqui para frente. Aqui está o Valtinho com outro menino.
o Walter de Souza Filho. Aqui o lugar onde ficou as marcas do trem de pouso e a marca da escada, o jornal da época lá em Botucatu. Mostra que o disco esteve aqui. Esse é o Valto hoje relatando para a gente lá na nossa estância. E ele desenhou isso aqui, que mostra o ser descendo não pela escada, mas sim flutuando até o chão. O professor da faculdade de medicina, logo que a nave decolou, a nave não decolou, a nave deu um pulo. Ela não levantou devagar como as outras, não, ela deu um pulo. E foi em direção a Botucatu, naquele ponto lá. Onde eram as sapatas do trem de pouso teleférico, o professor de física da faculdade foi medir a compressão, porque isso que vocês viram naquela fotografia anterior, a faculdade ainda estava, partes dela sendo construída. Então, muita máquina pesada passou ali. O solo era muito compactado. E tinha exatamente, medida a compressão de 30 centímetros, 40 toneladas de peso por ponto. Imagina o peso, talvez, do salto, aliado ao peso da própria máquina, né? Indo para um novo caso na costa de Botucatu, rapidamente. A faculdade, aqui mostra como, onde estava o OVNI, a saída do OVNI, e se mandou para cima de Botucatu. Em cima da cuesta tem um caso importantíssimo que vocês poderão ler ele com bastante tranquilidade, que é o caso do Nelson de Paula. A revista UFO deste mês, a última que está aí ali na frente, vocês poderão ver, é uma reportagem do Pilon, que é um pesquisador, que ele reporta todo o caso do Nelson de Paula. Muito bem, eu vou para frente aqui, o que eu quero mostrar uma coisa interessante a vocês. Por que de tantos eventos na costa de Botucatu? No meu modo de entender, é claro. Vamos lá. Esse é o Nelson de Paula. Aqui a nave dele pousada em cima da cuesta. Na revista UFO aparece. Aqui o Pilon fez um modelo da nave. Abre a tampa, porque o Nelson de Paula, ele é um eletrotécnico. Então ele entende bem de como entender a situação dos equipamentos. Ele que descobriu as 36 bobinas dentro da nave. Ele fala com uma precisão muito boa. E ele é uma pessoa muito humilde, mas muito honesta, e fala há 20 anos do mesmo jeito, sem mudar. Vamos lá, isso é na Estância Nova Era. Mais um caso de abdução do João Valério da Silva em Botucatu. Esse é um caso famosíssimo, porque vocês podem encontrar no magazine, no site da Amazon. Na Amazon você tem esse Preliminary Reporter, feito pelo Castilho, que se encontra em inglês dentro do site. Esse caso é mais conhecido fora do Brasil que no Brasil. Ele é abduzido na sua casa à noite. Ele sente uma vontade enorme de tomar água. Uma casa bastante humilde nos arredores de Botucatu. Ele sai da casa, vai ao banheiro, um banheirinho externo, para tomar água, tomar remédio, que ele estava com muita dor, não sei do quê. Aí ele recebe esse facho de luz, sobe por dentro do facho de luz, que é a luz sólida, e entra na nave, é recebido por seres que colocam ele em um cômodo. Logo após vem essa morena, bastante sensual, tipo terrestre mesmo, nuazinha. E qual era a intenção? Todos vocês já sabem. E aconteceu o mesmo. Só que antes ela passou um óleo no corpo dele inteiro, talvez para desinfectar as bactérias terrestres, né? E houve o ato sexual. Logo após ele desceu, jogaram ele novamente para baixo. Ele ficou do lado do banheirinho externo, nuzinho da Silva, todo lameado de óleo. Chegou a mulher
as crianças. Mas, rapaz, o que aconteceu? Ele vai explicar o quê? Explicar o quê? Deram um banho nele. Levaram para dentro, desesperado que ele estava. A família levou ele a fazer um BO na polícia, vocês não imaginam. E conta isso para a polícia. Naquela época, em 1982. Imagina o sofrimento desse cara. Dr. Stan, que é um amigo nosso da revista UFO, fez toda a regressão na hipnose. E ele conta coisas interessantíssimas. Só que até um ponto a gente aceita como verdade. Após um ponto que ele começou a ter a síndrome do contatado, ele se julgou a pessoa mais importante do mundo. Começou a aparecer no programa do Cavalcante, e todo mundo queria ver ele. Ele foi parar, trabalhar numa farmácia, fazia fila na farmácia, porque fazia que ele estava fazendo cura. Aí o cara pirou de vez e morreu um tempo depois. Mas os casos na Cuesta de Botucatu são muito interessantes. Aqui a árvore próximo do banheirinho dele, que foi chamuscada. Ele, a família, os filhos. Esse menino aqui é meu amigo. Ele é um fotógrafo em Botucatu. Ele conta algumas coisas a mais, que seria tempo para a gente falar. Aqui é a Estância Nova Era, em Botucatu. Doutora Mônica Medeiros, está aí? Não, mas aquelas estruturas brancas foram pedidas para serem feitas pela entidade chiliana. E há um ano atrás eu comecei essas construções e hoje estão prontas. Esse é um exemplo, porque é tanto caso que acontece na região que já fizemos isso aí também, né? Mas por quê? Aqui é o caso de Botucatu, do lado da estância também. A mula ficou desesperada, em cima tinha um OVNI. Mas por que a Estância Nova Era? Olhe do lado da Estância Nova Era, uma nave-mãe recebendo os UFOs. E próximo ali, bem próximo da nave-mãe, tem mais UFO chegando. Isso é uma foto tirada às 7h30 da manhã, por um amigo meu na Castelinho. Muito próximo ali da estância, no alto da Cuesta de Botucatu. Aí eu defendo uma tese. Botucatu é a central elétrica do estado de São Paulo. Todos os linhões das usinas do Paranazão, do Rio Paraná, do Paranapanema, do Rio Branco, todos os linhões vão para Botucatu. Muito bem, Botucatu também embaixo, a Cuesta de Botucatu, embaixo dela é o Aquífero Guarani, talvez muitos de vocês conheçam. É a maior reserva de água doce subterrânea do mundo. Esses são os linhões que chegam em Botucatu. Aí nós desenvolvemos essa tese. É uma tese minha. Evidentemente, quem sou eu, né? Mas eu tenho o direito de sonhar um pouquinho e defender alguma coisa. A água que está no subsolo, que é imensa, que é o Aquífero Guarani, vocês todos sabem que a água gera uma energia chamada energia telúrica. Acima está o solo rochoso e o arenito de Botucatu. Agora sim, né? Tempo encerrado. Mas vou terminar. Logo acima estão os linhões. A gente passa, tinha um senhor aqui com o magnetômetro, né? Quando a gente passa lá embaixo, esse magnetômetro explode. Porque a energia é muito grande, né? A minha tese é o seguinte, é a junção. É muito. Eu não passei nem um décimo do que está correndo na região. A minha tese é uma tese simples, aonde a energia telúrica aliada à energia mineral em volta, aliada à energia eletromagnética, no meu entender, deve gerar uma energia X que abre os portais para essas naves entrar na Cuesta de Botucatu. É só isso, muito obrigado pela atenção.
Desculpa o tempo aí, né?